Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 10 de abril. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24. Que é o mesmo título do alimento diário. Afinal, o que detém o anticristo? Ó Senhor Jesus, o Senhor tem nos mostrado a importância da verdade, Senhor Jesus, não só para ser conhecida, mas para ser o nosso fundamento. Ó Senhor Jesus, o anticristo, Satanás, o inimigo de Deus, ele quer tirar toda a referência, Senhor Jesus, não só da sociedade, mas principalmente dos cristãos. O que ele quer fazer com a sociedade é realmente gerar uma pressão para atingir os cristãos, para que os cristãos também, Senhor Jesus, deixem de perceber a necessidade que cada um de nós, como cristãos, como filhos de Deus, a necessidade que nós temos de Deus, Senhor Jesus. Nós devemos honrar a Deus e obedecê-lo. Ó Senhor Jesus, o inimigo ele vem com muita mentira, com prodígios da mentira, mas a palavra nos mostra que a gente não deve temer, ó Senhor Jesus, nada disso, mas nos firmar na verdade. A verdade é a nossa única referência. O inimigo ele quer tirar essa referência, porque o homem, sem a referência da palavra, ele fica perdido. Ele se agarra a qualquer outra coisa. Mas o Senhor está nos chamando para ficar firmes na verdade e lutar ao lado de Deus por essa verdade. Ó Senhor Jesus, não vamos cair na mentira e não vamos nos voltar contra Deus. Muito pelo contrário, vamos ser os seus cooperadores. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 10, versículos 10 ao 12. Ó Senhor Jesus. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ó Senhor Jesus. Daniel capítulo 7, versículo 27. Ó Senhor Jesus. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 e o versículo 8. Ó Senhor Jesus. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Lucas capítulo 4, versículo 8, na versão revista e corrigida. Ó Senhor Jesus. Jesus respondendo disse-lhe, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos e agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O governo humano em rebelião contra Deus. Ó Senhor Jesus. Nimrod foi o fundador dos reinos do mundo, edificando várias cidades em uma região para estabelecer seu governo. A partir de Babel, ele espalhou seu domínio pelo mundo, expandindo-se para outra região, a Assíria, onde edificou Nínive e outras cidades. Caim, seu antepassado, havia edificado uma cidade a seu filho, mas Nimrod desejava mais que isso. Com várias cidades sob seu domínio, ele se tornou um imperador, o primeiro tirano ditador na terra e precursor
do governo humano em oposição a Deus. Ó Senhor Jesus! Pelo contexto, pode-se inferir que Nimrod dizia às pessoas sobre seu domínio que Deus fora cruel ao dizimar a humanidade pelo dilúvio, razão pela qual esta já não lhe devia honra nem obediência. Disseminava a ideia de que os seres humanos deviam seguir seu próprio rumo e que seu futuro estava nas próprias mãos, não havendo necessidade de Deus para nada. Seu lema era a independência de Deus, e tamanho foi seu domínio, que passou a ser deificado em seu reino e adorado como Deus pelos homens. Ele foi o primeiro homem a tomar esse caminho, que mais tarde foi também adotado por outros tiranos que passaram pela terra. Ó Senhor Jesus! Nimrod, na verdade, refletia a obsessão de Satanás, ser igual a Deus, sem mais ninguém que lhe fosse superior. Eu o subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Em 2 Tessalonicenses vemos que esta será também a atitude do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ó Senhor Jesus! O profeta Daniel registrou em seu livro a revelação que Deus lhe dera a respeito da profecia dos 4 animais. O 4º animal refere-se ao anticristo, que surgirá no final dos tempos. Acerca dele é dito: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoarás os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Ó Senhor Jesus! Uma das principais ações do anticristo será mudar os tempos das festas anuais que Deus estabeleceu para Israel e modificar a lei, removendo o que Deus determinou, para então estipular suas próprias leis. Desse modo, perseguirá o povo de Deus no período da grande tribulação, o que pode ser entendido pela expressão 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não nos devemos preocupar com esse período, nem com o poder da mentira. Perseveremos até o fim, lutando ao lado de Deus pela verdade, pois quando Jesus vier, matará o anticristo com o sopro de sua boca e estabelecerá seu reino para sempre. Ó Senhor Jesus! O livro de Daniel faz referência a Antíoco Epifânio, tirano empossado pelo Império Romano, que é um tipo de anticristo do final dos tempos. Sobre ele lemos: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele se tornou grande, se autoproclamou Deus e profanou o templo em Jerusalém, colocando nele uma imagem do deus grego Zeus. O anticristo fará exatamente o mesmo durante seu reinado na grande tribulação. Ó Senhor Jesus! No princípio do governo humano, o objetivo de Nimrod era formar um sistema único de governo mundial, por meio da globalização de tudo. Haveria um só povo, uma só língua e uma só religião controlados por ele, e sendo ele mesmo um Deus, para ser adorado junto com os demais ídolos. Sua intenção era formar uma aliança com toda a humanidade em evidente rebelião contra Deus. Essa é a mesma proposta do anticristo. Ó Senhor Jesus! Quando jovem, eu não entendi a preocupação de Deus manifesta em Gênesis 11 sobre a construção da Torre de Babel. Esta deveria chegar ao céu e tornaria célebre o nome do homem, para que as pessoas não fossem espalhadas por toda a terra. Sendo um engenheiro civil, eu sabia que nenhuma torre construída pelo ser humano poderia chegar ao céu. Ó Senhor Jesus! A questão nesse ponto é que os reis da terra afastaram totalmente o nome de Deus da sociedade. Eles queriam libertar-se de qualquer conexão com Deus, a fim de estar livres de seus laços para fazer a própria vontade sem nenhuma restrição. Deus disse: isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. A preocupação de Deus
não era com a construção física da Torre de Babel, que era para a adoração dos astros e serviu de modelo para todos os templos construídos na época, os chamados zigurates. Sua preocupação era com a rebelião dos homens contra si, unindo-se em um só reino, com um só governo, em uma só religião que não era Deus. Isso motivou sua intervenção para confundir a linguagem dos homens e dispersá-los, cessando a construção da torre e pondo fim ao que seria uma antecipação da vinda do anticristo, o qual aparecerá no momento determinado pelo plano soberano de Deus. Ó Senhor Jesus! Devemos manter-nos humildes e totalmente dependentes de Deus, invocando seu nome em todo o tempo. Assim, guardaremos nosso coração de qualquer forma de exaltação, pois somente o Senhor é digno de toda glória, louvor e obediência. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual era o real perigo da construção da Torre de Babel? Ó Senhor Jesus! Como o Alimendiário mostrou para nós, não era construção física, mas era realmente o intento do homem, né, de ficar livre da restrição de Deus e fazer aquilo que ele quisesse. Então ele queria construir um só reino, né, se rebelando totalmente contra Deus, né, fazendo um reino sem Deus, né, um só governo sem Deus e uma religião que não era Deus, era para adorar o próprio homem, Senhor Jesus. E isso é aquilo que Deus já tinha determinado na sua palavra, né? E se Deus permitisse que isso acontecesse, ia antecipar a vinda do anticristo, ia levar toda a humanidade a ser contra Deus. E o Senhor, ele determinou o tempo adequado para isso. Então a Bíblia nos mostra que Deus determinou as coisas. O homem acha que tem o poder de fazer aquilo que ele quer, quando na verdade não. A gente só pode cumprir o que está determinado. Então, como o Alimento já mesmo nos encorajou, a gente não deve ficar apavorado com nada. Tudo tem que se cumprir, porque Deus assim determinou. Mas para a sua igreja, ele determinou para nós humildade, obediência, dependência total. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que seguir. Um caminho totalmente contrário daquilo que o mundo está propondo. Uma rebelião contra Deus. Então, para ficar claro, né, o perigo real era o quê? Era uma rebelião total, que é o que vai acontecer, mas vai acontecer no tempo determinado por Deus. Junto com as situações, o Senhor ele vai nos dar o suprimento adequado, necessário, para a gente poder resistir a isso tudo. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: não temer o inimigo, mas lutar do lado de Deus pela verdade. Ó Senhor Jesus. O Senhor ele quer que realmente a gente se una a Ele. Né? O inimigo está aí com mentira, um monte de coisa, e a mentira dá um certo poder para a pessoa, né? Aquela que mentiu, aquela que mudou a realidade das coisas, né, Senhor? Pelo menos aparentemente, para conseguir alguma coisa. Mas o Senhor falou: não tema isso, se levante e lute ao lado de Deus, pela verdade. Não é pela sua verdade, mas é pela verdade de Deus, a verdade que é Deus. A palavra é Deus, a palavra é a verdade. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa realmente focar. Aprender, né, a ouvir do Senhor aquilo que está nos trazendo mais dos seus elementos, mais da sua vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então a gente vê, né, que desde o princípio, né, o inimigo ele tinha essa obsessão de ser igual a Deus. Ou seja, ficar totalmente sem restrição. Né? É como eu sempre falo aqui, né, eu brinco aqui, né, que é como se Satanás chegasse do lado de Deus e falasse: Deus, olha, tem uns negócios que eu faço melhor do que você, então você fica com essa parte aqui, eu fico com aquela parte ali. Ó Senhor Jesus. Ele não queria que Deus se intrometesse nas coisas que ele achava que era perfeito. Ó Senhor Jesus. Óbvio que se você olhar na Bíblia você não vai ver isso. Mas é algo que eu sempre compartilho porque é o que hoje acontece. Quando você começa a ver a rebelião do homem, e o homem fala: não, eu é que decido, eu é que sei. Você vê exatamente isso. Olha, Deus pode saber das coisas, Deus pode colocar as coisas aqui, pode isso, aquilo, mas isso aqui eu que vou fazer, Deus não vai se meter nisso aqui. Ó Senhor Jesus. E aí o homem vai se entregando para a destruição. Na verdade, o que o homem está dizendo que ele vai fazer isso e aquilo, não é ele. É o inimigo de Deus o influenciando para a sua própria destruição. Todo mundo que segue esse caminho acaba se dando mal. Mas no início parece que é uma coisa muito boa. Por isso que hoje eu sempre falo com os cristãos: olha, não fica medindo, tentando medir a palavra por certo e errado. Ah, eu estou recebendo bênção, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, Deus está me abençoando. Senhor Jesus, como a gente já viu, né, em Lucas, mostra ali de maneira muito clara, né, quando Satanás chega para o Senhor e fala: olha,
todos os reinos do mundo são meus e eu dou para quem eu quiser. Então o inimigo pode estar dando isso para cristãos para fazer o quê? Para enganar, para afastar, para ele achar, não, esse é o caminho de Deus, eu estou com razão. Ó Senhor Jesus, nossa razão não é por bênçãos, não é por confirmação disso, daquilo, mas é por uma paz com Cristo, uma paz interior. Aí você vê essas pessoas, elas continuam falando da Bíblia, falando de Deus, né, orando, fazendo tudo, mas ela não quer ouvir Deus. Ela não é simples, não quer comunhão, não aceita. Ó Senhor Jesus, né? Não, eu estou acima de tudo. E é um princípio de Satanás. Né? A gente tem sempre que perceber, olha, peraí, que eu estou sendo um pouco intransigente nisso aqui, eu estou sendo soberbo, então eu preciso fazer o que? Me arrepender. Ó Senhor Jesus, né? Não é o conhecimento que vai nos levar adiante, é o Senhor. Então o Senhor tem me ensinado através da experiência que você pode ter ido diante de Deus, você pode estar corretíssimo ali, Deus te mostrou, você tem clareza, Senhor Jesus, mas você não tem que lutar por essa verdade, você tem que lutar pela verdade de Deus. O Senhor já mostrou várias vezes, olha, o que eu te mostrei está correto, essa aqui é a visão, mas isso precisa ser trabalhado nos irmãos, eles não alcançaram isso ainda, então não adianta, eles precisam fazer, não é por violência ou poder, não é por convencimento, mas é pelo Espírito. Então você tem que dar um passo atrás, se una aos irmãos, fique junto, ó Senhor Jesus, e uma hora eles vão chegar lá, nem que demore um tempo, mas a gente tem que aprender o quê? Isso é obediência, isso é se submeter a Deus. O Senhor me ensinou isso. Não é questão de você estar certo, os outros errados, não é uma questão de, olha, eu tenho clareza, isso aqui é a vontade de Deus, vamos fazer isso aqui. A gente vê essa simplicidade em Jesus. Ele era o Filho de Deus, ele estava ali pregando o Evangelho, mas várias vezes ele foi colocado contra a parede, mas ele viu o coração das pessoas. Ele viu que elas não iam aceitar a palavra, então ele não parou para discutir. Ele se retirou, né? Ele recuou, Senhor Jesus. E depois chegou para aqueles que iam ouvir e aproveitou aquela situação para ensinar algo. Então hoje na palavra é a mesma coisa. Ah, mas eu estou com a verdade, eu conheço isso aqui e tal. Ó Senhor, mas veja qual é a vontade de Deus, como que isso vai ser aplicado, como que isso vai ser levado adiante. Né? O governo humano é em rebelião contra Deus. Se você começar pelo certo e pelo errado, você está usando a árvore que Satanás deu para o homem. Aquilo que Deus falou para você não comer. Porque o certo e o errado tira a sua paz. Você vai ficar brigando, discutindo. Quanto mais você pensar, mais razão você vai ter e mais afastado de Deus e das pessoas. Deus não é Deus de confusão. Deus tem que deixar toda a razão de lado e obedecer ao Senhor. Está disposto, né? É como a Bíblia fala. Se alguém quiser andar com você 1 milha, você tem que estar disposto para andar 2. Se ele te pedir a túnica, dá a capa também. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que ter essa disposição. Não, olha, eu vi que a vontade de Deus é essa aqui, mas eu não... Novamente eu falo, não é simplesmente chegar agora, irmão mostrou um padrão ali, então mesmo sabendo vou concordar com o outro. Não, você vai consultar o Senhor. Tem situações em que você tem que bater pé firme. Não, eu não concordo, não vou seguir esse caminho. E tem situações que você tem que ficar quieto, imparcial, e tem outros que o Senhor vai falar com você. Tudo bem, você está claro, você não está pecando, você vai andar junto com os irmãos. É um princípio que Deus mostra para nós na questão de entrar em Canaã. A gente sabe que Canaã hoje para nós, o Novo Testamento para a igreja, tipifica o reino. A gente vê, né? Estava ali, o povo entrou em rebelião nas portas de Canaã, Deus mandou os espias, voltaram, 12 espias, só 2, né? Dos 12, só 2 deram relatório positivo. Os outros 10 saberam dificuldades gigantes, infamaram a terra. Senhor Jesus, falaram que não era bom, tinha gigantes, iam comer eles como gafanhotos, e só 2 que estavam crendo na palavra falaram, não, Deus nos prometeu essa terra, a gente só precisa obedecer a Deus, e Ele vai entregar esse povo na nossa mão, e como pão nós vamos devorá-los. Basta apenas que a gente confie no Senhor e obedeça a sua palavra. Mas o Senhor viu toda a irritação do povo ali, e o povo falou, não, Deus nos trouxe para morrer e tal e tal. E aí o Senhor foi lá e se irou, falou, olha, por 40 dias vocês estão reclamando de mim, então vocês vão andar nesse deserto por 40 anos. Para cada dia de murmuração vai ser 1 ano. 40 anos vocês vão andar nesse deserto até que seu cadáver caia no deserto, até que toda a rebelião morra, e aí vocês entrem. Aí acontece, tinha milhões ali de rebeldes,
e tinham ali dois ou três, né? Josué, Caleb e talvez Moisés, que tivesse claro ali, talvez Arão também, Senhor Jesus. E podiam entrar, Deus podia falar com ele, olha, o povo todo vai ficar andando em 40 anos no deserto, vocês que foram fiéis podem entrar. Mas não. Olha o que o Senhor fez. O Senhor falou que todo o povo ia rodar, Senhor Jesus. Então, mesmo aqueles que estavam claros, tiveram que seguir junto com o povo. Esse é o princípio de Deus. É o princípio de união, o princípio de um corpo. Isso é igreja. É um corpo, não é certo e errado. Não é eu vou para cá e você vai para lá porque eu estou certo e você está errado. Não. Então Deus, a mesma coisa que aconteceu, todo mundo teve que passar pela mesma situação. Só que a gente não vê em nenhum momento Josué e Caleb murmurando. Depois a gente vê que Moisés e Arão acabam murmurando e perdem, mas a Bíblia mostra que Josué e Caleb permaneceram firmes. E a Bíblia mostra que 40 anos depois, eles estavam com a mesma disposição que tinham 40 anos atrás. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer ver em nós, né? Anda no meio do povo, ouve toda a murmuração, vê todo o problema, toda a consequência, mas vê a bênção de Deus. O que Josué e Caleb foram trabalhar nesses anos foi persistir, Senhor Jesus, foi continuar na mesma visão. A gente não pode perder a visão, Senhor Jesus. Está acontecendo um monte de coisa, mas a gente está andando junto, mas com a mesma visão. A gente não vê ali nenhum momento dizendo que Josué e Caleb sofreram alguma coisa desse que aconteceu com o restante do povo, Senhor Jesus, porque eles se preservaram. Então a gente tem que ver isso, né? O caminho humano, o caminho de fazer as coisas sozinho, de fazer o que dá na cabeça, é um caminho de rebelião. Eles ficaram 40 anos sem se rebelar, sofrendo as mesmas coisas que os outros, passando pelas intempéries, rodando, passando na porta de Canaã tantas vezes. Quantas vezes não devem ter sido tentados, né? Vou abandonar esse povo e vou partir para Canaã, estou fora. Ó Senhor, não aguento mais ouvir reclamação. Mas não estavam ali, dependendo do Senhor. Eu estou seguindo a direção de Deus, no meio desse povo, no meio dessa geração, no meio de murmuração, no meio disso tudo. A gente precisa perseverar. Por isso que Deus não permitiu que toda a humanidade se rebelasse naquele momento. Ele ainda precisava de alguns que temessem a Ele. Ele precisava de alguns que Ele pudesse tirar desse meio. Ó Senhor Jesus, e é isso que Ele está fazendo conosco hoje. Nos tirando desse meio. Né? A gente está no meio disso tudo, acontecendo um monte de coisa, mas a gente continua temendo a Deus. A gente continua buscando a Deus. Satanás tem essa obsessão de ser adorado. E ele gosta de ser adorado na nossa escolha. Quando você escolhe as coisas erradas, ele fica ali, olha, está me adorando. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que realmente perceber que o ser humano quer fazer as coisas das próprias mãos para dizer que não precisa de Deus, não tem que honrar a Deus, não tem que obedecer. Ó Senhor Jesus. E aí o ser humano vai cair num caminho que deseja mais, nunca vai estar satisfeito. Ó Senhor Jesus. E aí daqui a pouco o ser humano acha que é Deus. Não, eu sou adorado como Deus, eu tomo as decisões certas, tudo está dando certo na minha vida. Mas como eu já falei essa semana, né? Satanás ele te dá com uma mão, mas ele tira com a outra. Ó Senhor Jesus, mas as coisas que são eternas, aquilo que o Senhor nos dá, ó Senhor Jesus, tem um propósito eterno. Por isso que Deus está mostrando, olha, vai tudo acontecer no tempo determinado por Ele. O que a gente precisa fazer é confiar no Senhor. E como mostrou aqui, né? Deu vários exemplos aqui de pessoas que se ostentaram como se fosse o próprio Deus. O anticristo vai querer se ostentar como se fosse o próprio Deus. Ele deu o exemplo do Antíoco Epifânio, né, que foi lá, violou o templo. Ó Senhor Jesus. Mas no meio disso tudo, o Senhor sempre separou alguns. E hoje da mesma forma, a gente não pode cair no caminho dos outros, não andar como os outros andam. Não podemos temer os prodígios da mentira, né, o poder da mentira. Alguns estão se beneficiando dela e você fica ali, poxa, vou me dar mal, isso e aquilo. Não, confia no Senhor. Ó Senhor Jesus, entregue o seu caminho nele, né, e o mais ele fará. Então a gente tem que realmente lutar ao lado de Deus pela verdade. Não pela minha verdade, não pela minha concepção, mas para expressar Deus para as pessoas, como eu compartilhei no início. Ó, tá tudo certinho a visão e tal, mas se você não estiver no meio do povo fazendo a diferença, não adianta. A gente viu que todos os rebeldes tombaram o deserto, mas veio uma nova geração. A nova geração tinha quem como exemplo? Moisés, Arão e Josué e Caleb. Então se Josué e Caleb não estão ali, Senhor Jesus, não tinha como a nova geração perseverar, não tinha como a nova geração ter exemplo. Por isso por isso que o Senhor está falando, vamos lutar ao lado dele. Não ser como essa geração que se levanta, que acha que tem o próprio caminho, tem a própria verdade. O mundo está em evidente rebelião contra Deus,
E a gente tem que, no meio disso tudo, andar ao lado de Deus, lutar pelas coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, o homem quer viver sem limite, quer se rebelar. Senhor Jesus, não quer ser limitado pela palavra, mas o Senhor está mostrando para nós, né, que tudo está acontecendo porque é o que Ele determinou. Senhor Jesus, o inimigo não tem força para fazer nada. Se Deus falar que não é agora, não é agora. O inimigo não está determinando nada. Quem está determinando o avanço de todas as coisas é a verdade, é Deus, é o Evangelho. Né? O inimigo ele quer tirar toda a relação de Deus porque qualquer conexão mínima do homem com Deus atrapalha os intentos do inimigo. Então a gente precisa nos manter conectado, né? Tomar Deus como a verdade que traz para nós realidade, que traz a essência de Deus, obedecer, deixar Deus dar a direção. Deus é quem decide. Quanto mais rápido a gente aprender isso, Senhor Jesus, mais firme na verdade a gente vai estar, mais realidade nós vamos ter de todas essas coisas. Não vamos juntar aos outros na rebelião contra Deus, mas vamos ser aqueles que lutam ao seu lado, pela sua verdade, pela sua vida, Senhor, pela sua natureza sendo dispensada, né, para o homem, também a nós e também através de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.